Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida hoje, ok? Muito bem, hoje eu quero trazer para vocês um versículo que exalta a fé de Abraão e também exalta o Abraão que creu no verdadeiro e único Deus, mas também exalta o Deus em quem Abraão creu, né? Isso é maravilhoso. E nós vemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, o escritor está falando sobre os heróis da fé, aquela relação de nomes, muitos nomes de pessoas que viveram no passado e que estiveram diante de Deus e confiaram em Deus, depositaram em Deus toda a sua confiança, toda a sua fé, e por isso foram abençoadas. Cada uma delas no seu setor, na sua função, na sua missão, foi a fé quem levou aquelas pessoas a uma vida vitoriosa. Então essas pessoas entram para a história bíblica e agora o escritor aos Hebreus está apresentando e dizendo o que caracterizava cada uma daquelas pessoas. No caso de Abraão, capítulo 6, verso 15, diz assim: Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido, né? Então ele entra para a galeria da fé, né? Porque ele teve paciência em Deus. Essa paciência, ela é interessante, né? E na outra versão, teve fé. Era uma fé que levava e que levou Abraão a esperar com paciência no Senhor. Então Deus havia prometido agir na vida dele. Havia prometido fazer algo impossível que para Abraão era impossível, que seria ter um filho naquela idade com a sua esposa Sara. Mas Deus honrou, Deus abençoou, Deus correspondeu. E Abraão recebeu a bênção porque creu, Então eu vejo que essa paciência, no nosso caso e no caso de Abraão, representa muita coisa, né? Fé, temor, é uma fé que nos leva a crer e entender que estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, Ele, Senhor, nós, seres humanos, pecadores. Então, diante dele, nós precisamos temer, reverenciar, respeitar, honrar, temer. Então, esse temor tem tudo a ver com aquela fé, né, que Abraão depositou no Senhor. Nós vemos aqui também nesse termo paciência, obediência. Bom, já que ele me mandou ir, eu obedecerei. Eu farei o que ele me mandou fazer. Saiu e foi obedecer. Então, esta paciência, né, eivada pela fé, é uma fé que levou a obedecer. Serviço, ele serviu ao Senhor. Ele foi um excelente servo por causa dessa fé paciente, né? Adoração, ele sempre adorou ao Senhor. Ele, nas suas viagens, todo lugar que ele chegava, a primeira coisa, construía ali um altar e ali adorava o Senhor, marcava o seu local, né? Submissão, essa paciência aqui também pode ser vista pelo lado da submissão. Ele se submeteu ao senhorio do seu Deus. Por isso, hoje ele é estudado e é lido como um herói da fé. A mesma fé que eu e você podemos ter. Não é verdade? Eu fico pensando que, no caso de Abraão, a certeza das promessas feitas por Deus levaram, né, ele esperar as respostas. Ele tinha certeza, então a resposta é certa, vai acontecer. E ele confiou. Então também nós precisamos ter esta convicção, esta fé que nos leve a temer, a obedecer, a servir, a adorar, a nos submeter e a, sobretudo, a esperar. Esperar no Senhor.
Se Ele é Deus e Ele prometeu, vai cumprir. Então creia, obedeça e você também poderá experimentar vitórias tremendas em resposta à fé que você deposita nesse Deus que tudo pode. Querido Pai, aumenta a nossa fé. Acrescenta-nos cada vez mais esta fé, porque nós queremos, assim como Abraão, queremos te servir, queremos te obedecer, queremos te adorar, queremos andar na tua presença e fazer aquilo para o qual o Senhor nos mandou fazer. Então fica comigo, abençoa os meus irmãos e amigos e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.